Bom, a ONU News em português tem um grande prazer de receber aqui Joshua Nascimento e a Síria Lemos. Eles falam conosco direto da Flórida. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a generosidade de vocês de dedicar esse tempo à ONU News para essa conversa. Sejam bem-vindos. Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui com você. Mônica, o prazer é todo nosso. Obrigada a você, Joshua. Vamos começar falando. Eu queria começar com você, Joshua, falando um pouquinho sobre essa dicotomia até, né? Como é que é ser filho do Edson Arantes do Nascimento, mas ao mesmo tempo ter o Pelé todo o tempo na sala? Não sei, eu sempre falo que eu não pude escolher o meu pai, né? Então, assim, eu me sinto abençoado mesmo, e ainda mais de ter ficado apaixonado por futebol. Difícil não ficar, porque ter um pai, né, que basicamente, né, é o maior jogador do esporte que já viveu, não tem como não se apaixonar, mas para mim, assim, é uma bênção. Eu sinto muito honrado de ter crescido, né, também jogando, e infelizmente não pude acompanhar a carreira dele, mas, né, sempre desde pequeno vendo vídeo, ouvindo história, não só dele, mas, né, do meu tio, o irmão dele. Não cheguei a conhecer pessoalmente meu avô, porque na parte de pai, porque eu era muito bebê, mas, né, e a família toda envolvida com futebol, né? O meu irmão jogou, o meu tio jogou, meu avô jogou, então não tinha como. Então, para mim foi, né, ter essa referência dentro de casa como pai, como atleta, e, né, acho que não tinha coisa melhor. Ok, você fala que você teve que ver, você não conheceu o seu avô e tal, mas você teve que, e obviamente não pôde acompanhar a carreira do pai, claro, mas você é aquele filho que costuma checar os vídeos, ver o replay, pegar os melhores momentos, os melhores gols, ou não? Sim, claro. Eu, desde pequeno, eu acho que até uma das memórias, assim, que eu tenho, a primeira vez que, assim, que eu lembro que eu levei algo do meu pai na escola. Teve a vez que até ele foi, né, para uma apresentação minha que eu era pequeno, que eu fiz sobre ele, fizemos a classe sobre ele, mas enfim, eu levei um DVD de vídeos de gols dele para todo mundo ver na classe, porque era dia de mostrar o brinquedo, mostrar uma coisa interessante, e aí show and tell, né, que a gente fala. E aí aquilo me deu um senso muito orgulho, sabe? Foi ali que eu comecei a entender, tipo, né, o que significava ser filho dele. Aí quando eu comecei a jogar, né, minha mãe começou a me pôr em escolinha de futebol, e para mim sempre foi, né? Eu sempre gostei de acompanhar. Ontem mesmo eu estava no Instagram, eu postei um vídeo de alguns lances dele, e sempre tem aquela discussão, né? Quando ele jogava, falam que comparado a hoje, quando ele jogava era mais fácil. E era um vídeo basicamente mostrando a dificuldade que era jogar naquela época, por o quanto de falta que ele sofria, né? E falta de que hoje em dia nenhum, acho que, jogador conseguiria continuar jogando, mas ele tinha que continuar jogando. Então, desde, né, sempre tento estar buscando, vendo coisas, né? Eu acho que tudo que ele fez naquela época é o que fazem hoje, né? Só, óbvio, tem as suas tecnologias mais avançadas, mas eu acho que é sempre o esporte acaba sendo o mesmo, né? Enfim. E antes de eu passar para sua mãe, uma pergunta rápida: você escolheu essa carreira do futebol? No momento no começo teve muita pressão, ou você nunca se deixou levar por essa pressão? Eu acho que eu escolhi, eu acabei jogando e gostando, e eu quis levar para frente, né? Conforme eu ia crescendo, vi que levava jeito, mas nunca fui pressionado, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, tanto que eu fazia muitas outras coisas, né? Eu nadava, jogava tênis, até o momento que eu cheguei e falei: pai, eu quero jogar futebol, mãe, eu quero jogar futebol. E aí foi isso. E ele disse o quê? Aí ele falou: tá bom, você quer jogar futebol? Tá bom, vou te pôr para jogar futebol. E sempre, né, assim, não tem, assim, acho que por um lado até era bom, ele não se envolvia muito, não queria se envolver tanto, né, acho que mais para um aspecto de deixar eu mais tranquilo.
Foi só quando eu fui para o Brasil jogar de novo, no Santos, que quando eu decidi, assim, falei, não, mãe, eu quero jogar futebol e tentar virar profissional, ver se dá certo. Que aí eu vi que, né, eu tive que morar com ele no Brasil e ele, mesmo estando lá, não tentou se envolver muito, mas eu vi que, né, ele já estava mais perto, então acompanhava alguns treinos, mas nunca foi, assim, uma pressão por parte dele, foi sempre algo que eu quis tentar fazer, fiz. Mas nunca, você nem recebeu nenhuma dica quando ele estava nos treinos? Não passa para aqui, Ah, faz esse passo? lógico, isso sempre, isso Qual foi a sempre. dica mais preciosa? Acho que a dica das pessoas, ele falava assim, Joshua, você sempre tem que lembrar que, basicamente ele falava que não tem, né, o que era que ele falava? Basicamente para não ter medo de contra, né, os outros jogadores, que eu tinha que confiar em mim, e que, né, falava, não, você tem bom chute, você tem bom cabeceio, enfim, e aí ele sempre falava, fisicamente você sempre tem que estar bem, não importa como está a sua qualidade técnica, mas se você estiver bem fisicamente, você sempre vai estar melhor na frente do que os outros. Então, isso para mim sempre foi algo que eu lembrava, assim, sabe? Síria, e você se casou com Pelé em 94 e o divórcio foi em 2008, correto? Correto. A mesma pergunta que eu fiz para o Joshua. Você não se casou só com Edson, né? Também tinha uma lenda. Uhum. Você estava consciente nesse momento dessa responsabilidade? Não, não estava. Foi realmente me pegou de surpresa. Eu conhecia, quer dizer, eu saí do Brasil para vir para aqui para os Estados Unidos ainda aos meus 18 anos. Nunca fui, só assistia jogo de futebol na Copa. A minha única lembrança do Pelé foi na Copa de 70. Eu nunca vi ele jogar, só naquela última, acho que foi com a Itália, né? Brasil e Itália, se eu não me engano, de 70. Então, era a minha única lembrança dele como jogador. E aí eu fui para Nova York, morar em Nova York, e nos conhecemos lá. Mas ele já tinha se aposentado, não jogava mais no Cosmo, então eu conhecia de nome, mas nunca tinha nada assim com futebol. E eu não o via como aquela celebridade que todo mundo via. Não sei por quê, talvez porque eu não tinha nada com futebol, né? Talvez se ele fosse um cantor, para mim seria diferente. Mas Não, aí e ele quando né? E ele gosta de cantar, vamos ele dizer. gosta de cantar. Mas quando eu fui para o Brasil e casei com ele, foi que eu me dei conta. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha ideia, realmente. Você casou com um mito. Uhum. Até hoje eu fico assim também, Mônica, impressionante, impressionante, assim, É. impressionante. Cada vez mais eu fico espantado a grandeza que o nome dele tem no mundo do futebol, assim, não só no mundo do futebol, mas no mundo, No mundo né, em inteiro, geral. todas as pessoas. Todo mundo conhece, todas as crianças que eu conheço aqui em outros países conhecem criança né, nasceu ontem e sabe quem é, e já nasce, fala que pais falam, não, porque ele é alucinado no Pelé e fica pedindo para ver vídeo. Eu falo, mas, poxa, que bom, né? Porque poderia ver, né, Messi, todas essas pessoas, né, que hoje, obviamente, tem muito mais a ver com a época dele, né, da criança, do menino, e não, decidem ver o Pelé, então... E como é que esse Pelé que vocês assistem em casa e assistiram por tanto tempo lida com essa fama toda e com essa grandiosidade, né? O atleta do século, os títulos são tão pesados, né? O atleta do século, a própria ONU, o cidadão do mundo, ele tem tantos títulos. Como é que ele lida com isso? Boa pergunta. Como ele lida? Ele é uma pessoa muito Minha mãe saberia, acho que pé no chão, como diz, né? Ele sempre fala do Pelé na terceira pessoa. Isso. O Pelé e o Edson. Então, Uhum. em casa, a gente nunca teve que lidar com o Pelé, era o Edson. Uhum. Eu só me dava conta do Pelé quando a gente estava fora de casa, ou que eu via as pessoas beijarem o pé dele, Pelé, chorarem. Né, é dos outros, basicamente, era assim, né? O Pelé era dos Eu outros, sempre brincava e dizia para ele, olha, o Pelé é de todo mundo, mas o Edson tem que ser só meu. Porque era uma coisa que a gente tinha que dividir ele com o mundo inteiro, era muito complicado. Então, a gente não, eu acho que meus filhos não se deram conta de quem ele era até certa idade, porque levávamos uma vida muito normal no dia a dia, nossa maneira de vida, não tinha nada de andar com segurança, Claro. né, ter essas coisas, nada. Era tudo muito normal, como uma família normal.
Uma vez conversando com o neto do Nelson Mandela, o Ndaba, a gente perguntou para ele como é que o Mandela era como avô, né? E ele dizia que o Mandela ele respondeu que o Mandela era severo, que ele dizia, olha, você tem que estudar, não pode brincar, a vida é muito curta, etc. Como é que o pai Edson orienta vocês, orientava quando criança? Ele também era severo com essa coisa dos estudos ou não? Eu acho que ele sempre foi muito nesse aspecto de disciplina muito durão, assim. Não no bom sentido, assim, ele sempre cobrava da gente estudar, pelo menos eu até, nunca deixou eu abrir mão de estudar, até quando eu jogava, arrumava um jeito para estudar. Se eu fosse treinar de manhã, eu ia estudar à tarde. Se eu fosse treinar à tarde, eu estudava de manhã. Tanto que foi essa a razão que eu continuei estudando, porque se eu tivesse, acho que no Brasil, e, né, tivesse tentado jogar mais tempo, eu estaria só dedicado a estudar, a jogar, não a estudar. Então, E cobrava nota boa também? Como é que era? Então, cobrar sempre exigia, assim, né? Jorge, como é que você está nos estudos? Ele confiava em mim, né? Eu falava, pai, não sei, vou passar na prova, não vai dar tudo certo. Ele deixava a responsabilidade comigo. Minha mãe também, assim, ela chegou a cobrar uma vez só, eu lembro, um período que eu estava bem preguiçoso, mas acho que mais em questão de disciplina mesmo, assim, né? De cumprir com o que tinha que fazer e falou que ia fazer, vai fazer. Falou que ia estar lá no horário, tem que ir, sabe? Nesse aspecto, ele sempre foi bem... Ele sempre gostou de que fosse assim, né? Uma vez conversando com a Cira, ela me contou que estava num evento, acho que na Europa, e o Bill Clinton, o presidente Clinton, veio falar com Pelé e tantas outras pessoas importantes, né? Enfim, Pelé tem foto com a rainha da Inglaterra, com todo mundo. Me conta uma história, Josh, você também, a Síria, de um desses momentos onde ele se encontrou com alguém muito importante, alguma anedota, uma coisa que só o Pelé faz. Aí o Pelé. Eu talvez não... Teve tantos. Essa do Bill Clinton foi o máximo, porque eu digo, meu Deus, é o Bill. Estávamos nessa... Era o final da Copa, que foi na Alemanha, né? Foi 90? Foi 2004, né? 2006. 2006 na Alemanha. Então, eu estava sentada com ele e o Joshua. Do meu lado estava o Harry Kissinger, do lado do Joshua, o Prince Albert de Mônaco, imagina. Na frente, a Angela Merkel, o Platini, e do lado, assim, o Bill Clinton, meu uau. Eu não sabia a quem eu virava para olhar e filmar, eu estava filmando. Mas do lado de um homem tão famoso também, eu não me dava conta, né? É incrível. E ele, assim, ele sorria. Eu pedi para tirar uma foto com o Prince Albert, tiraram uma foto nossa com o Bill Clinton. Então, eu ficava, né, deslumbrada com as outras pessoas e ali do lado. Mas, assim, uma piada que ele fizesse, alguma coisa... Não, é isso mesmo. É um momento que você sentiu que ele pôde, né, no que ele uma forma que funcionou, que você não acreditou por conta dele, né? Tipo, dele... E todo mundo querendo tirar foto com ele. Com ele, e eu querendo tirar foto com os outros. E foi interessante, muito interessante. Agora, a gente sempre se lembra, como filho, de manias dos pais, né? Isso, papai não vai gostar, se papai chegar e souber disso. Eu queria que você me contasse, Joshua, algum momento em que você não queria que seu pai soubesse, alguma coisa que ele fazia quando você era criança e que era só dele, só do meu pai, no caso do Edson. Que ele fazia que eu não gostava? Não, o que era só dele. Uma mania dele. Nossa, essa eu acho que é boa. E eu até hoje não entendo por quê. Tinha vezes que a gente ia sentar para assistir jogo de futebol e ele tirava o volume do jogo para não ouvir a narração, né? E só assistia o jogo. E eu era pequeno, estava começando a assistir mais futebol e eu falei, tipo, por que ele está assistindo sem som? Tem torcida, tem explicando, né, quem é o jogador. E eu ficava pedindo para ele pôr, não, Joshua, vai ser assim, sem som. Porque eu não quero prestar atenção no som. Eu quero ver o jogo. Não preciso ouvir ninguém falar. E isso, tipo, na minha cabeça eu ficava inconformado. Mas aí, hoje em dia, eu até vejo, tipo, os jogos assim, também só por ver, porque realmente, quando você começa a entender o jogo, você não precisa. Seu comentário de ninguém, então, isso para mim... Quer dizer, ele é o Pelé, não precisa que ninguém narre para ele sabe o que está acontecendo. De uma forma, né? De uma forma assim. É tipo cinema mudo, não preciso de narração. Muito interessante.
Olha, eu queria também perguntar uma outra coisa antes da gente passar para a parte em inglês. A gente já falou sobre essa questão eu anotei até aqui da Copa da Alemanha e tudo. Mas eu queria também sobre esse lado humano que você acaba de dizer. Quer dizer, Pelé está com mais de 80 anos, né? Ou seja, o seu ex-marido, ele já passou por vários momentos da história. Alguma coisa que o impacte, um drama humano, até mesmo quando ele foi mal compreendido pelos outros. Quer dizer, como é que ele lidou ou ainda lida com esses episódios? Principalmente numa era de rede social, né? Você lida bem, acho que ele, talvez na minha percepção, ele não acha eu acho que ele precisa ser entendido por todos, né, de uma Ele forma não é muito ligado nisso, na opinião, ele é muito seguro de si, muito, né? assim, Então, se ele sabe que está certo numa coisa e as pessoas estão criticando, ele ele releva nunca isso muito bem. assim, Quer dizer, nem palpite de futebol, né? Quando ele dá um conselho e alguém não gosta. Exato, e aí, né, tem que respeitar de uma forma, por mais que você não goste. E ele continua assistindo ao futebol, ligado no que está acontecendo, ou menos agora? Eu falo com ele, né? Tento, obviamente, falar semanalmente. E sim, acho que à medida do possível ele tem acompanhado. Se não acompanha o jogo em si, ele sabe do resultado, né? Vê os melhores momentos. Acho que não tem como desligar completamente. E Pelé gosta de outros esportes que não sejam futebol? Ele tem outros interesses? Ele já fez bastante coisa, assim, né? Eu lembro crescendo, ele jogando tênis, né? Ele gosta Jogávamos muito de tênis. jogava bastante jogo. Uma época ele gostou de golfe, não pegou tanto gosto assim de ficar indo jogar, mas jogou também. Mas eu lembro que ele gostava muito de tênis, assim, tinha quadra em casa e jogava. Tênis. E outra coisa que ele gosta de fazer é cantar, né? Compor e cantar, né? Ele gosta de cantar também. Essa aí eu nunca entendi, mas assim, Por que você nunca entendeu, Joshua? porque eu ficava pensando, poxa, né? Não é que não era bom, mas não era melhor. Então eu falava, poxa. Mas fazer o quê, né? É uma outra paixão que ele achou e viu que dava Você certo. chegou a aconselhar, pai, não grava esse disco, não grava essa faixa, ou não? Não. Só tinha a música dele que ele colocava que eu ficava enjoado de ouvir, que às vezes ele colocava. Já ouviu essa música, Josh? Pai, já ouvi todo o seu CD umas 10 vezes. Ele se empolgou para gravar porque eu fiz depois 2 duetos. né? Eu fiz 2 duetos com ele, um em espanhol, né, e um em português. Então ele gostou da experiência e depois disso ele começou a gravar. Já tinha amigo produtor de música. Casou com cantora, tem que ser cantor também. Vou continuar minha carreira. Eu via, inclusive, a música muito bonita, um dueto muito bonito. Eu conheço em português. E minha última pergunta em português, antes de passar para as duas, porque a gente já passou duas em inglês, é o seguinte: como é que você, Joshua, quer que o seu pai, mas também o Pelé, seja lembrado daqui para gerações, daqui a dezenas de anos? Isso é muito boa. Eu acho que seja lembrado como uma pessoa que ele é, assim, como ele sempre foi, super humilde, carismático, sempre super de uma forma patriota do Brasil, assim, né, de poder representar o Brasil tão bem, todos como representou, né, na história, na carreira, e ter sido o maior jogador do esporte, né, de futebol, um dos maiores atletas do mundo. Eu acho que é assim que eu gostaria que ele fosse lembrado. E o seu pai? E o meu pai, então, acho que mais do lado humano, uma pessoa carismática, uma pessoa humilde, a pessoa que, né, super generosa, que procura dar muito de si e não querer nada para ele, assim, sabe? Pessoa bem solidária. E acho que é assim que eu gostaria. É uma pessoa que você, né, se você vê que quando você conhece pessoalmente, você fica encantado, porque é uma pessoa que você vê que, né, é igual você, não tem nada de diferente. Ele só foi super humano, que nem todos nós.
Só foi super bom no que fez com futebol, né? E você, Assíria? Porque você, numa época do Pelé, que o Pelé quase virou presidente da República, né? Ou pelo menos tinha muito essa conversa, né? Ele chegou a ser ministro dos esportes, né? Uhum. Na gestão do E Fernando. muitos cogitavam que ele seria um excelente presidente, mas enfim. Isso Não nunca sei. passou pela cabeça dele. Eu creio que não, eu creio que não. Porque a mesma coisa dizia como ser técnico da seleção, porque diz que o que ele fizesse sempre teria, né, a possibilidade de não ser bem entendido. Então, eu acho que a política é muito complicada, principalmente no Brasil, né? Uhum. Eu acho que até por isso, de uma forma, ele nunca quis se envolver tanto assim, né? É óbvio que ele tinha amigos na política, mas ele nunca, acho que eu lembre, nunca tomou, né, lado num partido, ou, sabe? Não, Foi ele diz assim, o muito... Pelé não tem partido, né? Não tem, ele é brasileiro, ele apoia o presidente, tudo para, né, não gerar conflitos, nem... Claro. Um grande cidadão do mundo.